Olá, vamos começar mais um episódio de bate-papo falando de espiritismo e o tema de hoje é relações familiares e seus desafios. O que você acha sobre isso? Deixa aqui na descrição a sua opinião e aguarde após a vinheta. Vamos apresentar as relações familiares e seus desafios, e para abordar esse assunto, eu conto com a presença da Paula Vernós. Olá. E Samara Gonçalves. Olá. Sejam bem-vindas ao nosso estúdio, muito obrigada pela presença. E para abordar esse tema, eu trouxe uma pergunta 775 do Livro dos Espíritos, onde ele fala: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Uma recrudescência do egoísmo, que é um aumento do egoísmo. A família, ele responde assim: a família é a base fundamental sobre qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Joana de Ângeles, Constelação Familiar. Vamos começar então sobre abordar esse assunto, né, meninas? Vou falar então um pouquinho. Acho que a família, ela é a base que fortalece o ser humano, né? Então, o próprio Livro dos Espíritos nos diz ali que quando a gente abre mão dessa responsabilidade, né, de educar, de criar, de formar uma base, né, a gente vai voltando pra gente mesmo, né? A gente vai ficando mais egoísta, olhando só o próprio umbigo, né? O mundo gira porque eu existo, né? E quando os pais assumem o papel da criação, da responsabilidade, a gente aprende a ser mais... a gente aprende a dividir, a compartilhar, a conviver, né? A convivência familiar nos traz essa proximidade de amizade, né? Nós estávamos falando antes de cumprimentar um tio, de ir lá e abraçar, né? De brincar com o primo, sair um pouco dessa tela nesse mundo de hoje que a gente está tão inserido dentro de programas de computador, jogo de videogame. Não é ruim, é bom, mas a gente precisa ter essa relação pessoa a pessoa, né? Penso eu. A gente fala muito sobre educação nesse caso, né? Eu estranhei muito, porque eu fui criada assim, chegou um ambiente, tem um tio, um parente, primeira coisa é cumprimentar: oi, tudo bem, como é que tá? E vai lá, faz o que tu tá fazendo. As crianças agora não, passo reto como se tu tivesse um fantasma, não tem ninguém ali. E eu estranhei muito isso, assim, sabe? Agora, a gente que vê, né, os sobrinhos nascerem, agora já estão grandes, a gente estranha isso, né? Porque desse tipo, porque é tão importante, né, isso. Mas isso é incentivo que vem da família também, né? Eu me lembro que quando nós chegávamos, cumprimenta teu tio, cumprimenta tua tia, né, dá um abraço, ou na saída, não vai dar tchau. Uma coisa que me marcou muito na minha vida, o último tchau que eu dei pro meu avô, eu tava descendo as escadarias da casa da minha avó, e a minha mãe disse: tu não vai dar tchau pro teu avô. Eu voltei, subi, dei um abraço, dei um beijo, e o meu avô faleceu naquela semana. Imagina se não tivesse dado. Então, pra te ver, isso é uma coisa que me marcou muito, e era antigamente se tinha esse hábito, né? De ensinar mais as crianças a criar esses valores, a criar esses vínculos. Como o nosso dia a dia hoje é muito corrido, os pais têm muita coisa para fazer, a gente tem vários incentivos e coisas que, ao mesmo tempo que nos instruem, roubam o nosso tempo, né? E também deixam as crianças mais... à vontade. Muito tempo ali no celular, no YouTube, e acaba que mais o influenciador digital influencia do que a própria mãe, o próprio pai, ensinando, né? Dizendo o que a criança deve fazer. Então, eu acho que a gente teria que resgatar um pouco isso, né? Resgatar isso da família dar o valor, mostrar o que é o importante. Claro que vai ter outros mecanismos, porque a gente está evoluindo, né? Não vai deixar de ter o YouTube, não vai deixar de ter a rede social, mas tem que a família continuar incentivando, mostrando o caminho, os valores, né? Isso é importante. Escola escolariza, família educa, né? Tem que ter esse parâmetro, né? A gente vai abrindo mão do educar, né? O ser humano, de desenvolver nele sentimentos, potencialidades,
de discorrer sobre as dores que aquela criatura tem, né? Porque ninguém é perfeito, né? A gente está aqui para aprender junto. Se é junto, não pode ser separado, né? Então, eu não posso delegar para um youtuber a distração do meu filho, né? Eu posso dividir esse processo, mas eu não pode virar uma compensação, né? Então, eu não tenho como tempo, né, para estar com meu filho, eu vou pagar uma boa internet, vou permitir que a internet eduque, né? Depois eu mando lá para a escola, o professor complementa. Aí depois vem aquela criatura, briga com o professor e a mãe, em vez de ir lá e tentar entender o lado do professor, que não tem só um, porque eu tô lá em casa com o meu e não consigo passar alguns valores. E o professor com 30 alunos, né, dentro de uma sala de aula, precisa educar o meu, né? Porque eu vou lá para brigar com o professor, eu não vou lá para entender o lado e reconhecer a minha falha como pai, né? Como gestor daquele ser, né? Tem todo esse processo, penso eu. Tem um pedacinho aqui que eu gostaria de ler, que é do livro Jesus no Lar, que é escrito por Francisco Cândido Xavier e pelo espírito Neio Lúcio. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, eu acho que isso que a gente falou até agora culmina, né, nisso aqui, assim, porque se a gente não consegue, dentro de casa, educar um filho, explicar, poxa vida, vai lá e dá um beijo no teu tio, não consegue, assim, essas pequenas conquistas, né, do dia a dia e que vão formar o caráter de uma criança, de um adolescente, de um adulto que vai no supermercado e consegue cumprimentar a pessoa que está pesando lá suas bergamotas no caixa. É a mesma criança que a mãe disse, tu vai lá e cumprimenta teu tio. Então, essa educação ela é construída, né? Não vai ser de um dia para o outro. Então, essas relações, é como se a gente fosse colocando óleo nessas relações e fazendo que seja uma criança, um jovem, um adulto, que vai conseguir lidar melhor com essas coisas, né? Maravilha. Eu queria destacar, dentro desse tema, a questão de duas situações. Primeiramente, o egoísmo, né? Que a gente conhece, que é uma mancha, né, ainda em sociedades como a nossa. O egoísmo, ele retira todas as boas condutas de relação social que pode vir a beneficiar o indivíduo, né? Os tibetanos falavam da heresia da separatividade, né, que o dia que o homem conseguir, está no livro A Voz do Silêncio, né, de Helena Blavatsky. A heresia da separatividade é exatamente isso, né? Eu faço as minhas coisas, compreendo que eu tenho valor, compreendo que eu sou necessário, compreendo que para mim é melhor e o resto que nem diz o vocabulário, que se dane, né? A gente não consegue colocar o que é importante para o outro, o que é importante para o meu filho, o que é importante para o meu irmão, para minha mãe, como da mesma medida do que é importante para nós, tá? Então, colocando a família como a primeira escola, né, nós vamos exercitar tudo isso, todas essas aptidões dentro da família, primeiramente, antes de adentrarmos uma sociedade. É isso que a pergunta do Livro dos Espíritos nos faz pensar, né? Se queremos um cidadão melhor, um professor melhor, um advogado melhor, temos que direcioná-lo para isso, né? E muitas vezes, dentro das nossas famílias, nós não encontramos isso. Não encontramos. Porque sempre o problema está no outro. O problema está sempre no outro. O problema da paciência está no outro, né? Nós não demos o primeiro passo muitas vezes, esperando que as coisas aconteçam. E nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente quer para nós, né? O nosso lar, principalmente.
As coisas não giram, como diz a Paula, né? Através do nosso umbigo ali, né? Não giram, né? É muito mais amplo do que isso. E nesse exercício diário, que Joana de Ângeles fala isso maravilhosamente nos livros dela, né? Não só colocando, né, o amor, imbatível amor, como ferramenta de todas as situações difíceis que a gente tem, mas a compreensão, o afeto, o respeito, a fraternidade, colocando esses sentimentos que o Evangelho vem desde muito, muito tempo trazer para nós, é como exercício diário das famílias. E quando não se tem essa relação com Deus, com a divindade, com o equilíbrio interior, os reflexos são todos esses que a gente vê, né? Desequilíbrio dentro das famílias, né? Então, a internet, ou poderia ser outro meio, né? A internet é só um meio, assim como o dinheiro, que é apenas um meio, uma ferramenta, mas o que vale mesmo é nós entendermos esses preceitos iniciais, porque quem ama não rouba, não mata, não transgride as leis, não fere o seu irmão, não humilha, né? Quem tem um sentimento de fraternidade para consigo, também vê os seus irmãos, né? E lá no Evangelho diz, né, que a gente precisa fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós, né? Então, nesse sentido, a gente vai entendendo que o Evangelho ele passa a ser uma necessidade em todos os cantos, né? Em todas as famílias, para que então a gente tenha realmente harmonia, né, entre nós. E é o exercício da caridade na prática, né? Porque a gente fala tanto de caridade dentro do Espiritismo, né? Mas a caridade é o doar, né? Eu vou doar o alimento, eu vou doar uma roupa. E em casa, como é que tu está te doando para o teu semelhante? Para aquele que divide o lar contigo, né? Dificuldade todos nós temos. Às vezes o ato de tu olhar uma criatura e tu acolher aquela criatura, tu abraçar aquele coração, né? Tu tá abrindo uma porta que tu nem faz ideia de onde é que ela vai chegar, né? Porque todo ser humano tem uma potencialidade imensa, né? Mas ele às vezes não é visto. Ele não é visto e aí ele vai se anulando, sabe? E voltando para dentro de si, de novo do egoísmo, de tal forma que ele não desabrocha para o mundo. Então ele não consegue reconhecer no outro uma criatura semelhante. O outro é o outro, ele que se dane. O meu problema está solucionado. Eu não tenho nada a ver com o problema do outro. Aí nós geramos aquela criatura que olha e a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha, porque o meu problema é o maior do mundo, né? A gente não aprende a dividir para multiplicar, né? São questionamentos que a gente vai fazendo e vai indo para outros lugares, né? Acionando gatilhos que a gente nem faz ideia, né? Mas é que para isso tu tem que doar o teu tempo, tu tem que ter a caridade, como tu disse, de doar o teu tempo para ouvir com atenção. Eu não tenho esse tempo, Samara. O meu tempo é pro meu trabalho, é pro meu estudo, é pro meu crescimento. O meu filho está me atrapalhando porque eu não consigo concentrar para ler um texto. Sim, eu tô vendo um filme, mas eu paro e eu ouço, eu entro, até porque aquilo também é importante para mim, aquela troca daquele momento que eu vou dar atenção para um filho, para um marido, enfim. Esse tempo que pra gente pode ser, né, queria estar fazendo outra coisa. Mas para aquela pessoa naquele momento é tão importante de fazer essa troca e até mesmo uma busca, né, como tu disse, pessoas que têm muitas potencialidades e que às vezes não conseguem buscar dentro de si aquela potencialidade. E aí tu pode ajudar ouvindo, trazendo uma outra perspectiva, fazendo a pessoa refletir. É uma construção, né? Então, tu doando esse teu tempo, e o que vai te levar a querer doar tempo para outra pessoa? É o amor, né? Então, na verdade, a gente sempre começa e termina no amor, né? Então, eu amo a minha família, então eu vou doar meu tempo, eu vou me dedicar, porque aqui eu vou conseguir depois, lá na frente, ver o crescimento, né? Imagina que bom tu conseguir perceber, que nem filho, né? Eu tenho uma filha
que eu percebo nela muitas coisas que eu digo, eu falo, e aí eu vejo que ela vai modificando. Então, assim, isso me traz um conforto tão grande de ver, assim, que as coisas que eu digo, ela me ouve mesmo, ela me ouve, ela vai atrás, assim, daqui a pouco ela faz um comentário para uma outra pessoa que eu penso assim, mas isso aí fui eu que falei para ela. Então, isso é tão gratificante, né? E a gente vê que vai moldando, né? Ela tem 22 anos, então, pensa bem, já tá saindo né? Já tá entrando na vida adulta, né? Então, já são valores que eu penso que bom que deu para construir esse valor, né? E eu acho que a gente olha e pensa, todo aquele tempo que eu ouvi, que eu falei, que eu xinguei também, porque a gente também tem, né? Às vezes tu vê alguma coisa e acha assim, vou falar porque isso aqui vai corrigir pro mundo, para depois, né? Então, tu pega, tu fala, tu explica, e no fim toda mãe diz, né? Minha mãe me dizia, eu tô te dizendo isso pro teu bem, porque eu te amo, porque não sei o quê. E aí a cara dos adolescentes também é sempre a mesma, né? Vou ter que escutar isso. Mas faz parte, né? A gente que hoje já tive no papel de ouvir e achar, ai, que saco. Também hoje a gente está no papel de falar e ver quando eu ouvi aquilo foi importante, né? Mudou a pessoa que eu me tornei hoje. Então eu também gostaria de ver mudando a pessoa que ela se tornou. E daqui a pouco, né? Os anos passam, né? Daqui a pouco ela está fazendo, construindo o filhinha dela, se for, né? Se assim Deus quiser. E o exemplo, né? Porque tu tá falando, mas tu não tá fazendo diferente daquilo que tu fala, né? Tu tá bom, eu falo pra ti assim porque é desse jeito. E aí tu vai lá na tua vida e tem uma atitude que é diferente, né? Não rouba, não mexe no que não é teu. Mas essa garrafa tá aqui perdida, não tem dono, eu vou levar pra casa, não tem dono mesmo, né? Então, quando tu age diferente daquilo que tu fala, sim, as coisas se perdem. Mas quando eles olham e percebem a gente fazendo aquilo, praticando aquilo que a gente professa, né? E aí a história vai ficando diferente, né? Eles vão olhando dizendo assim, mas é verdade. Não, mas é assim funciona, né? Tu vai criando um processo de educação coletiva, né? Que é o que eu digo sempre. Dentro da doutrina, a gente soma para multiplicar, né? Então, dividindo, tu multiplica o conhecimento. Então, cada vez que tu fala daquilo que tu aprendeu, a importância também de reconhecer e de olhar a doutrina da maneira correta, né? E qualquer experiência com a fé, vamos dizer assim, mas dá um olhar correto, porque tu te torna multiplicador, né? Daquilo que tu acredita, daquilo que tu vê e que, mais do que tudo, vivencia, né? Interessante colocar também que dentro da família nós temos a escola das almas, né? Família é a escola das almas. E se nós pegar as nuances do plano familiar, a gente vai ver o cara que é rebelde, que ele é a gente chama de ovelha negra da família, né? Pejorativamente, sim, a gente chama de ovelha negra da família. Então tem o rebelde, tem o paciencioso, tem aquele cara que concilia, tem aquele cara que vive só a vida dele, mas não atrapalha a vida dos outros, mas ele é extremamente não ajuda nem exclusivista, faz só o que interessa para ele. Então a gente vê dentro da família as nuances de personalidades que existem. E o quão importante isso é para a educação do espírito, porque nós temos que falar dessa continuidade da vida, nós temos que falar dos laços que nos unem não só aqui no plano físico, mas na nossa existência inteira, né? Desde quando fomos criados. Então nós somos espíritos milenares, né? E nos unimos por afinidades ou por existências de expiação, né? Onde precisamos corrigir algo que fizemos, principalmente para aqueles que estão caminhando conosco, né? Mas os laços de família, eles estão aqui no nosso plano físico e também lá no plano espiritual, né? Verdadeiras
organizações familiares se formam lá nas colônias que organizam as encarnações das nossas famílias, né? E isso muitas vezes nós não levamos em conta, porque quando mergulhamos na carne, né, esquecemos do passado, esquecemos de toda a nossa história espiritual, mas isso reflete diariamente nas ações que temos. Ou seja, um irmão que não consegue conviver com outro irmão, um pai que tem um forte abalo psíquico por um filho, é anormal, né? E quando a gente é colocado dentro de uma família, utilizando a consanguinidade e o afeto familiar de uma mãe para com o filho, e essa mãe não corresponde a esse amor, já é um indício de que algo tem de vidas passadas. Tem que resgatar. De anterioridade. Porque a natureza é a mãe amar o seu filho. Isso é a natureza animal. Né? Pega uma família de caninos, de felinos, né? Eles trazem na natureza a essência de amar um filho, proteger o filho. Está na nossa essência. Quando isso não acontece, com certeza é algo, né, que está ali para que a gente trabalhe, para que a gente tenha essa responsabilidade, né? Então aqueles desafetos dentro das famílias, muitas vezes, não vou generalizar, porque muitas vezes também é da própria personalidade do indivíduo, né? Desse egoísmo que falamos Sim. agora, mas muitas vezes está ligado o que fizemos, né? A essas antipatias anteriores, né? Que cometemos delitos, crimes, prejudicamos, e a doutrina nos explica muito bem, através da reencarnação, as possibilidades de resgates que temos dentro das famílias. Então, eu matei o fulano na vida passada, e nesta próxima encarnação, então, eu vou receber esse irmão que eu tirei a vida e vou dar a vida para ele. Então ele vai ser meu filho, eu tenho que cuidar. Mas a antipatia, né? Quando a gente fala de se arrepender, né, dos nossos atos errados, existem 3 etapas aí. Não basta só se arrepender. Nós temos que nos arrepender e nós temos que resgatar e refazer. Aí o processo está, né? Então eu matei, agora eu tenho que salvar. E eu tenho que amar, eu tenho que identificar aquele meu erro, e não basta eu simplesmente dizer, realmente eu me arrependo porque eu fiz tal coisa. Então se tu te arrependeu e sabe que o caminho agora é refazer, vai lá para o trabalho, agora vai lá para o trabalho, ama, faz a tua parte e resgata esse amor. Isso me lembra muito o poema de Chico que diz, né? Nascestes onde precisava, vestes né, o corpo, né, que melhor te serve para tuas lutas, né? E é bem isso, né? A gente nasce, ninguém nasce onde não precisa, né? Aí vou falar um pouquinho da minha história, da minha vivência. Eu nasci num lar onde o uso da droga era, pelo meu pai, né? Era uma coisa comum. E passou por muitas dificuldades, por muitas lutas, né? Teve preso. Então, assim, tudo aquilo que ele fez me serviu de exemplo para aquilo que eu não gostaria de ser. Venho de uma avó materna muito católica, que nos levava para a igreja no domingo, mas o objetivo principal da pessoa era receber o salgadinho que ela nos dava na volta. Mas plantou ali uma semente. Embora eu não conversasse muito com aquela linha da religião. Quando eu descubro a Casa do Caminho, através do meu filho, de 12 anos, que pediu para vir, a gente descobre, aqui eu me identifico e aqui eu fico, né? Meu pai tinha sido preso quando meu filho tinha 1 ano de idade, esse de 12 na época. E aí foi solto, ficou preso 1 ano, eu visitava, tal. Depois ele acabou sendo preso de novo por um longo período, aí um período de 5 ou 6 anos, perdemos o contato anterior a isso. Sempre casado com a minha mãe, mas eu distanciei os meus filhos dessa história. Eu não queria eles nesse, né? Aos 17 anos, o que acontece? Meu filho usa droga. E aí bate o desespero, né? Vou arrancar os cabelos, né? Porque eu já conhecia o processo, né? Eu preciso fazer diferente. Eu não posso permitir que aconteça igual, né?
Então, muita luta, muita desobsessão aqui na Casa do Caminho, em nome dele, trazendo ele de volta, porque a semente estava ali, ela tinha que florescer. Né? O que me veio agora na cabeça? Tu tentou afastar lá da época do teu pai, fugindo do assunto, e o assunto veio pra dentro da tua casa. Exatamente. Parece isso, né? Tu precisa aprender. Aprender. E aí, um dia desses, estou eu numa palestra, num encontro da UME, e o Bortolotto está fazendo uma exposição, e aparece lá a foto do meu pai, no presídio. Eu digo, tu pode voltar o slide lá, onde tinha a foto? Aí diz, por quê? Eu digo, não, porque eu acho que eu vi o meu pai, faz alguns anos que estou afastada, contei rapidamente a história, e aí eu disse para ele, não, eu disse que eu não ia mais lá, eu disse que lá eu não visitava mais ele. E aí o Bortolotto, a Crislaine começam, né? Vamos resgatar essa história, vamos. Fui, né? Tem um encontro. E aí ele tá recuperado ele lutou a vida toda contra. Mas a droga ainda vencia ele, ainda era o desafio dele, né? Hoje ele tá organizado, vamos dizer assim, já há uns 6, 8 anos fora do presídio, né? Mas eu tive a oportunidade de dizer para ele, eu agradeço cada das dificuldades que tu passou, porque ver o que tu passou quis me fazer diferente, quis que eu me tornasse algo diferente daquilo que tu passava, né? Não é que faltou oportunidade. Quantas vezes em roda de amigo, fuma aí um baseado não pega. Não, para mim não serve, eu não quero experimentar isso. Eu eduquei os meus filhos dizendo para ele, nós temos os vícios no DNA, então se tu puder fugir, foge. E mesmo assim meu filho foi lá e experimentou. Aí aos 21 anos ele faz um curso de vigilante, onde o olhar dele transformou. Mas transformou porque ele tinha lá dentro dele os gatilhos para acionar. Então hoje, graças a Deus, ele está com 26, ele não está nesse mundo. Mas o que ele poderia ter sido? Aonde ele poderia ter chegado? Né? Se não houvesse uma construção. Né? Então a gente está falando aí de uma linha de tempo de 17, 18 anos de trabalho dentro da casa espírita. Né? Porque quando ele chega, a religiosidade sempre houve na família, na minha família, que eu construí com meu marido, né? Mas quando a gente vem para a casa espírita, a gente começa a perceber o mundo de forma diferente, né? Então a relação começa a transformar. E ele tinha se integrado muito, ele fez parte do grupo jovem e tal. Então estava ali, dormente, mas estava. E quando houve a oportunidade de ele começar a olhar e dizer, opa, mas peraí só um pouquinho, isso aqui não tá legal, aqui eu não tô num caminho correto, né? E hoje ele tá aí, né? Não é um pai de família, porque ele não quer me dar netos. Ele diz que ele não vai ter filho, porque é muito difícil criar filho, segundo ele. Já pensou se eu tenho um igual a mim, diz ele pra mim. Eu digo, pois então, né? O desafio ficou só pra mim, eu quero os netos. Que é pra poder te xingar, eu digo pra ele. E dizer pra ti que tu já fez isso pra mim. Vai vir a hora certa, calma. E isso é muito importante, essa tua fala que tu trouxe pra nós. Agora meio que fugiu que a minha linha do raciocínio, mas deixa eu ver se eu consigo passar. É que realmente o que a gente... Somos todos iguais. A gente não é porque a gente está no movimento há 20 anos, 30 anos, 50 anos que não temos desafios. O desafio familiar, ele surge antes do berço. Porque a gente já tem uma programação, né? Voltou o raciocínio. Obrigada. Corre lá atrás, pegou ele, pega. Não, o que a Paula trouxe para nós, pra gente refletir, que 15, 17 anos de espiritismo, 17. É que assim, ó, os problemas não vão se resolver com uma ida à igreja, com uma oração, com uma semana, um mês. É longo o processo, né, Paulinha? A gente não pode desistir de buscar isso que tu falou pra nós, né? Que... O Rossandro Kindley fala, acho que é Kindley a pronúncia, ele fala com muita propriedade a respeito de que é com muito esforço, persistência, né? Que a gente destrói um casamento, que a gente decepciona o outro, se decepciona, né? Porque decepção é projetar em alguém aquilo que eu espero que ele faça, né? Então é com muito esforço. E também é com muito esforço que se constrói. Não é... Eu falo sempre, quando eu estou em grupos de estudo, passo de formiga e sem vontade, né? É um para frente, 3 para trás, e tá tudo certo. É cada um no seu momento, cada um na sua jornada, e auxílio, né? É a gente desenvolver esse olhar que nós estávamos falando antes, que a Samara falou, é doar o teu tempo, é doar de ti
para aquele outro que ainda não tá naquela mesma condição. E às vezes tu nem tá na mesma condição. Às vezes tu tá aqui te achando, não, eu sei, eu estou. Mas pera só um pouquinho. Só um pouquinho, irmão. Se tivesse tão assim, já não tava mais encarnado. Tava num lugarzinho um pouquinho melhor, quem sabe, né? Tava orientando. Se tu ainda tá aqui encarnado na mesma jornada, a gente ainda tem desafio, né? A gente ainda não tá bem trabalhadinho, né? Sabe o que eu costumo dizer? Às vezes eu sou até mal interpretado dentro da doutrina, né? Mas eu costumo dizer que a linha é muito tênue do cara que mais sabe aqui na face da Terra e do que o menos sabe. A linha é muito tênue. Essa distância entre aquele que mais compreende e aquele que menos compreende é muito pequena. Porque se não fosse, a Paula falou uma coisa certa, se não fosse, não estaríamos mais encarnando em um mundo de expiação e provas. Estaríamos... Então, para a eternidade, essa distância, né, de nós aqui da Terra, ela é quase nada. Então, todos estamos no mesmo barco. Né? Eu sei um pouquinho mais em uma área, o outro sabe um pouquinho mais em outra área. E essa relação é que constrói a inteligência coletiva, né? A harmonia coletiva. Quando a gente fala de lei de sociedade, quando a gente fala dentro da doutrina espírita, né? Lei de sociedade. Tem uma parte do livro dos espíritos somente sobre lei de sociedade, sobre leis morais. E a lei de sociedade, ela justamente nos diz que nós precisamos entender que todos nós aqui, a coletividade planetária, ela é como se fosse uma teia. Todas ligadas uns nos outros. O fulano está lá na China, nada vai acontecer para mim. Covid-19. É para nós entendermos que realmente nós somos interligados. Uma outra coisa boa, um cientista fez inventou a cura para uma doença. Ele fez para o mundo, não para ele, para sua família. Então, nós temos que entender essa ligação. Essa ligação. Nós somos todos ligados, todos influenciamos diretamente, seja os mais próximos, começando pela proximidade da família. Hoje em dia não existe mais isso, porque nós estamos aí com uma ferramenta de internet, pode ter um brasileiro lá na China nos escutando, nos ouvindo, e isso servindo para as relações diretas dele ali do seu meio familiar. Então, não existe mais distância. No plano espiritual não existe distância. A gente sabe que, questão de segundos, o espírito se desloca da onde estiver, para qualquer lugar. Não é assim? Então, nós precisamos entender, primeiramente, que dependemos dos outros. Quando nós entendermos que dependemos que essa dependência ela é interdependência, ou seja, é uma via de mão dupla. Assim como eu preciso da Samara, a Samara precisa de mim. Assim como a Samara precisa da Paula precisa da Samara. Mas e sem essa esperar nada em essa troca, ligação né? é natural. Não tem como evitar isso. Mesmo que eu queira viver uma vida de ermitão e ir lá para um... Eu posso... o que eu posso dizer disso? Posso ter uma vida de paz, de sossego, mas o que eu vou contribuir na minha existência? Tu tá abrindo mão da contribuição que tu poderia dar, né? Então da troca, as né? pessoas Que faria tu evoluir elas também. fazem parte da nossa vida. Elas fazem parte, sempre vão fazer. E que se não for aqui, vai ser num outro lugar, vai ser num outro planeta, vai ser numa outra dimensão. Mas essa relação é a nossa vida. E a gente está falando daí aqui dessa parte do plano físico, né? O foco aqui de tudo isso que tu falou ali foi mais o plano físico. Mas a gente esquece que essa consciência coletiva muda a atmosfera do planeta, né? Então, se eu vibro numa sintonia, a gente fala de vibração, de sintonia, se eu vibro numa frequência mais alta, a energia à minha volta ela é mais alta. Quando eu instituo o evangelho no lar, eu não modifico só a minha casa, eu modifico a minha rua, o meu bairro, né? Então, são pequenas luzes que vão acendendo nas consciências, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer o evangelho, que eu fazia sozinha em casa, fazia no banheiro às vezes. Eu. Aí eu ouvi alguns olhares julgadores, né? Não, mas no banheiro? Banheiro não é lugar para estar... Como assim não é lugar?
Se em qualquer lugar eu me conecto com o superior e eu estou vibrando numa frequência superior, por que não? Né? Tudo bem, hoje eu concordo, tem lugar mais apropriado. Mas se naquele dia, naquele momento, é ali que eu posso fazer, por que não? Com certeza é melhor do que lugar nenhum, né? Melhor do que lugar vai nenhum. esperar o exatamente. momento perfeito, o lugar perfeito, tu não começa, né? Exatamente. É instituir, né, a vivência e hoje vai transformando, né? Vai transformando, vai trazendo olhares e aí eu vejo assim, às vezes no Evangelho a gente diz, né? Não devemos obrigar. A criança muito pequena, 5, 6 anos, que não vai parar quieta, 8 anos, não vai parar quieta, tudo bem, não devemos. Mas aquela criança que já tem ali os seus 10, 12 anos, espera aí só um pouquinho. Eu digo lá em casa, né? Não sei se está certo ou não, mas funciona, é a fórmula que funciona na minha casa. Eu pago a água, eu pago a luz, eu pago o telefone, a internet. Tu quer jogar no videogame? Então tu vai participar do Evangelho, que é um momento que a família participa. Então, que eu tenho um de 17, né? Que tá nesse desafio da rebeldia. Tenho 3, né? Tem uma que sempre foi, que é a menina, que é a do meio, ela sempre foi integrada no movimento. Desde que a gente chega na casa, ela tinha 8, 9, ela foi integrada. Então ela faz parte do grupo jovem, ela evangeliza, ela sempre foi nato dela. O pequeno vinha, e aí chegou nessa fase agora que não quero, sou ateu. Tudo bem, não tem problema, mas no Evangelho tu vai participar. Não tem negociação. Tem coisas na responsabilidade do educar que a gente não pode abrir mão, sabe? Eu tenho uma crença, eu tenho uma fé de que a gente se transforma através da religião, né? Se a religião não servir para transformar, me melhorar, né, não tem sentido. Então, se eu acredito nisso, tu vai participar. Não tem negociar. A tua fala lembrou o que o meu pai dizia quando eu tinha 18 anos. Quando tu morar na minha casa e comer da minha comida, tu vai fazer o que eu quero. E eu pensei, que horror, isso é um absurdo. E hoje eu entendo totalmente, é bem isso, né? E a gente Eu que pago isso aqui é do meu jeito, que vai funcionar, né? Mas é que se a gente afrouxa esse laço, a gente começa a se tornar permissivo. E aí, não importa se o teu amigo vai pro caminho errado, tu pode ir junto, porque eu soltei, eu abri mão, eu deletei pro mundo, né? Eu deleguei, a palavra é essa, eu deleguei ao mundo a tarefa que foi dada a mim de conduzir aquele ser. Ele pode ser um espírito milenar, muito mais evoluído do que eu, mas ele precisa ser conduzido. Por isso eu vim no papel de pai. Eu posso aprender com ele? Claro que eu posso. E devo. Tanta coisa hoje a gente aprende com os filhos. Tecnologia é uma coisa, né? A gente não domina. Eu não domino, pelo menos, amplamente. Meus filhos me ensinam muito, porque eles já nascem com o celular na mão, né? Já nascem de dedo tocando na tela, né? Então a gente aprende com eles. Mas precisa de orientação e tem coisas que está no nosso recurso de fazer, né? E na nossa responsabilidade, de novo a palavra, né? Então não dá para delegar para o mundo aquilo que é tarefa nossa, penso eu. Eu vou puxar então o que o Cláudio acabou de falar, que nós todos estamos interligados realmente, né? Então conclui que os verdadeiros laços de família não são, pois os da consanguinidade apenas, mas os da simpatia, da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a sua reencarnação. Né? Como a gente estava falando anteriormente, né? Que existem as famílias espirituais e as famílias corporais, né? Então vamos falar um pouquinho desse tipo de situação, de famílias espirituais, famílias corporais, né? Posso falar por mim mesma, porque a minha filha não saiu do meu ventre. Foi a vida que me trouxe, né? E isso não muda nada a minha responsabilidade de criar, de educar, do meu papel, né? A vida me trouxe. Eu não pude, não tive oportunidade, enfim, de gerar no meu ventre, mas os caminhos de Deus, né, são perfeitos. Então a vida botou no meu colo. Hoje, se eu olhar, ela tem muita coisa, tem muita gente que acha que ela saiu de mim, né? Porque tem muita coisa parecida, mais parecida até com o meu jeito, com o meu gênio,
do que da própria mãe dela, mãe biológica no caso, né? Então a vida traz, né? Assim a gente vê muitos casos de mães que tentam ter um filho biológico. Aí quando adotam, que eu acho que aquela criança que a espiritualidade já tinha designado para ela, Já. quando ela adota aquela criança, que ela abraça aquela criança, bom, aí agora tu pode ter os teus, porque tu já abraçou essa, né? Então a gente vê que os caminhos são sempre perfeitos, né? Quando tu já chegou, que tu já pegou aquele teu filho que estava designado que era para ser o teu, a espiritualidade permite que tu tenha biologicamente filhos, porque tu já pegou aquele, né? Já abraçou aquele filho que estava designado que seria teu por um outro caminho. É a história, né? Deus escreve certo por Por linhas linhas tortas. Não, eu vivo torto nas linhas retas de Deus, né? Verdade. Deus, ele traçou um caminho perfeito. Eu é que me desvio. A gente que me quer né? os atalhos. E eu tô aqui tentando. Quem torto somos nós. Vou dar um exemplo da própria Maria Madalena, né, ou Maria de Magdala, que a gente conhece, que o episódio que ela lava, né, os pés de Jesus com suas lágrimas e com o seu cabelo, né, seca os pés de Jesus. Ela disse para Jesus, né, depois, né, de ter conhecido a doutrina dele, e diz para ele, né, que ela não poderia ser mãe, né. A vida não deu essa possibilidade. E o mestre disse para ela, disse assim, tu pode ser, sim. Tu pode ser mãe de todos os desesperados. E ela usou aquela mensagem que Jesus falou para ela, quando ela foi, né, Jesus faleceu, né, e ela quis acompanhar os discípulos de Jesus. E como ela tinha uma vida lá anterior promíscua, né, uma história de vida promíscua, né, por ser uma pessoa que estava voltada aos prazeres mundanos, ao sexo e a tudo que a vida dela tinha, que não vem ao caso, os apóstolos, né, não queremos, né, essa pessoa com a gente, não deixaram que ela acompanhasse eles, né, depois que o Cristo desencarnou. E ela então foi viver entre os leprosos. Ela encontrou ali então ela era chamada a mãe dos leprosos, e até o final da vida dela ela viveu cuidando das crianças ali. Era Hanseníase, que hoje na época não tinha cura, né? Sim. Hoje já tem, né? Mas o que eu digo assim, e quando ela desencarnou no último momento que Jesus veio buscá-la, né? Ele disse, Maria, tu venceu tudo aquilo que tu precisava, tu entrou pela porta estreita. Ou seja, ela fez a tarefa de uma mãe, né, para centenas de filhos. É o acolhimento, né? Então, essa é a lição, né, que a gente pode fazer, né? E hoje em dia a gente vê amigos, né, que se entrelaçam através da sintonia, que muitas vezes são muito mais afetuosos do que um irmão, né? Eu tenho amigos que nossa, eu faço tudo para não perder o contato, né? Agora tem irmãos que eu mal consigo conversar. Muitas vezes a gente não tem assunto, não tem a mesma, não tem sintonia. Então, o que é os laços de família se não é sintonia? Os laços verdadeiros de família é o da sintonia. Aqueles que nós não temos sintonia são necessários para nós, mas eles não são nossos laços. Mas são instrumentos. Eles são, né, ferramentas. Né? Aquele indivíduo que entrou na nossa vida, que talvez esteja ali para que a gente se melhore, ou para que a gente repare um erro que fizemos com ele, mas não tem sintonia conosco, eles servem por um tempo para um mecanismo de gatilho, talvez, e para que a gente se repare. Mas os laços que nós levamos para a vida eterna são aqueles que temos sintonias. Por quê? Porque a corrente elétrica, né? Corrente elétrica, se tu colocar um metal, ela vai ter sintonia. Se tu colocar uma madeira, tu vai interromper. Bloqueia. Então a sintonia é feito por pensamentos afins, sentimentos afins, aquilo que nós conseguimos identificar no outro, que nos agrada, que nos faz
sem a gente, o concurso do pensamento, fazer parte da vida daquela pessoa. Então, muito das coisas que nos acontecem, não é porque a nossa mente está produzindo, são esses efeitos sintônicos que nos aproximam. Né? Aquele livro que tem O Segredo, que fala sobre isso, né? Fala sobre a possibilidade da gente mentalizar, né? E buscar aquilo que está no nosso pensamento e nós fazer com que o universo conspire. O que é isso? Sintonia. É a lei de sintonia. Nos aproxima, nos repele, né? Porque Nos repele. a gente tem pessoas que, às vezes, olhei para o Cláudio, não sei, meu santo não bate com o dele, né? Não conversa a mesma língua, né? Eu tô falando no português, ele no chinês, quem tá mais evoluído? Não sei, também pouco importa. A questão aí é olhar e qual é o desafio que temos juntos? Por que a gente precisa buscar uma relação harmônica? Não gosto de ti, tá tudo certo, mas eu tenho que respeitar a tua opinião, o local que tu tem na minha experiência e vice-versa, né? Então, quando se estabelece uma relação mútua de minimamente respeito, a gente já está transformando essa dificuldade, né? Para quem sabe mais adiante a gente conseguir transformar esse ranço, que nem eu costumo falar, né? Ranço da pessoa, né? Numa amizade, pelo menos, né? Um olhar de, nossa, mas o Cláudio fala coisas que mexem com gatilhos meus, que me desacomodam, né? Então, quem sabe não está na hora de eu rever? Quem sabe não está na hora de eu olhar para mim e sair dessa bolha que eu crio só para mim, né? E é o maravilhoso mundo de Paula, que nem eu digo, né? Ou de quem quer que sejamos. Então, é a gente conseguir conviver com o outro, né? E não fugir, né? Que a gente quer fugir. Eu tenho uma antipatia, onde ele vai, eu tô virando as costas e sai. Exatamente. Não é isso, a gente tem que resgatar, né? Porque existe ali uma busca, nem que seja de si próprio. Nem que seja para olhar e dizer assim, peraí, só um pouquinho, mas ele faz alguma coisa? Porque normalmente as relações de antipatia se dão o seguinte, alguma coisa que aquela pessoa faz, eu faço igualzinho, mas não quero admitir. Né? É o espelho, né? É minha sombra, né? Eu não quero ver isso aí. Então, tenta, eu costumo falar do estar na caixa. Pensa fora da caixa. Sabe? Sai dessa tua bolha, desse maravilhoso mundo de eu mesmo e olha o outro, né? Tu falou do conviver, é uma questão muito interessante de analisar, né? Porque conviver é diferente de sobreviver, de viver. Porque viver, qualquer animal dentro do nosso mundo até uma bactéria. Vive, até uma bactéria vive, né? Os animais perpetuam a sua espécie, sobrevivem, vivem, se alimentam, né? Nós temos uma tarefa diferente, nós temos que conviver. Viver com coletividade, viver com outros. Nós precisamos exercitar. E esse é o grande exercício da família. É aprender a conviver. E por que é diferente do animal? Porque nós já adquirimos a consciência. Né? Então, se a gente responsabilidade pelos atos. A consciência, a gente precisa exercitar, né, todo o resto que vem nesse pacote, que faz parte da caridade. Que é domar essas más tendências que a gente tem. Domar as más tendências. Né? Falou uma coisa certa que eu ia até abordar, não sei se a Patrícia tem essa pergunta, não. Mas nós chegar numa conclusão desse assunto, né? Ou seja, o que a nossa doutrina maravilhosa, o que Jesus, o seu evangelho, contribui para que a gente realmente consiga interagir ativamente dentro do nosso seio familiar. Porque muitas vezes, né, jogando o problema para o outro, então o outro sempre é o problema, a convivência ali está numa desarmonia, nós nunca somos os responsáveis, né? Sempre a gente dá a culpa. Então, qual é a dica, né, que a gente vai aqui dizer, né, passar aqui para os nossos telespectadores, né, sobre esse assunto? O que fazer, como se comportar, o que a nossa doutrina maravilhosa nos ensina e que a gente pode contribuir, né, para deixar um pouquinho melhor as nossas relações, né? Para que possamos, né, formar a família universal que tanto Jesus mencionou, né? Eu acho que primeiro a gente tem que se conhecer bem, né? Tem que ver, assim,
todos nós temos defeitos, todos, por mais assim que a pessoa seja, parece que tá zen, não, todo mundo tem defeito. Então, se a gente conhecer os nossos defeitos, já ajuda um pouquinho, né? Porque eu sei, eu não sou muito irritada, por exemplo. Não é meu caso. Mas eu penso em uma pessoa muito irritada. Tem pavio curto. Tem pavio curto, já tem que pensar assim, não pode. Não, esse copo é assim, porque não sei o que. Não vai mudar minha vida se o copo tá assim, né? Então a gente tem que entender assim, ó, o que eu ganho, o que vai mexer na minha vida, um pequeno detalhe. Por que eu vou brigar com um filho, com um marido, com seja lá quem for, que conviva com a gente? Porque não botou o copo aqui, porque o copo não sei o que. Para que eu vou brigar? A gente tem que escolher, acho que as lutas, né, da gente. Agora, se já é assim, bom, deixo lá no quarto, ninguém não junta, aí eu vou explicar, olha, tu tem que trazer esse copo lá do quarto, botar aqui na pia, porque aquilo que tu não faz, outra pessoa vai ter que fazer, a mãe trabalha, a mãe tá cansada. Explicar, né? Porque se eu só dizer que isso é que me incomoda, o que geralmente os filhos, né, dizem? Tá louca, vai lá, tá enlouquecendo por causa de um copo. Cheia de né? comida. Olha ali, bem doida. A mãe tá louca. Ouve, né? Não tá vai louca. lá que ela tá louca hoje. Ontem a Bianca tava lá em casa, né? Aí a Andressa olhou e eu tava estressada ontem porque situações do cotidiano, do dia a dia. Aí a Andressa virou, olha aqui, ó, pro meu marido. Tu para de brigar com ela, tu para de fazer as coisas fora do que deve ser feito, porque depois ela fica bem louca e briga com todo mundo. No caso, o André é o pai dela. E aí eu fico pensando assim, mas peraí só um pouquinho, eu só tô dizendo que vocês também têm que contribuir. Não é porque eu trabalho em casa que eu não trabalho. Eu também trabalho. Então vamos dividir a tarefa. E aí fica muito engraçado, porque parece que a gente é doido. E mãe já leva a culpa por tudo. A gente carrega um sentimento de culpa próprio, que é nosso, né? E a gente precisa olhar também e se perdoar. Isso é muito importante a gente falar. Mãe não tem culpa de nada. Se estiver fazendo o melhor que pode para que essa situação seja ela qual for, dê certo, lá no final, se tu tá fazendo o melhor do que tu pode fazer, sendo a melhor versão de ti mesma, tá tudo certo. Intenção, né? Boa intenção. Tá tudo certo, sabe? Às vezes a gente fala alguma coisa pro filho e ele leva pra um caminho que... Só um pouquinho. Volta pra terra, balão. Né? Não tô te xingando, não tô te julgando. Estou dizendo, observa também este lado, né? E é exercício, né? Exercício da paciência. Pedimos paciência na nossa prece pra Deus, né? É verdade. Mas reclamamos quando o Cláudio vem aqui e fala comigo de uma maneira mais calma. Eu sou muito acelerada. E aí eu reclamo, a Cláudia é muito devagar, né? Então a gente pede a paciência, Deus te dá um instrumento, aprende a enxergar através dos sinais, né? Então... E a Samara nos lembrou muito de, novamente, a gente sempre fala, reforma íntima. Reforma íntima. É tudo. Era exatamente né? isso que eu ia dizer agora. Se eu pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo, que muda realmente a vida da gente, que para mim, pelo menos, foi o que mais me pegou, assim, do espiritismo. Trabalhar para que a gente seja melhor. Que é a reforma íntima, né? Tu vê que maneira tu pode ser melhor. Quando tu enxerga as coisas com bons olhos, tu começa a entender que o outro também tem um defeito, que tu tá tentando te melhorar, o outro também tá tentando se melhorar, melhora a tua empatia também, né? Além de tu querer ser uma pessoa melhor, tu tem mais empatia e tu consegue ceder mais, né? Ver assim, não, ele tá tentando melhorar naquilo ali, eu tô tentando melhorar nisso aqui, e as coisas vão se encaminhando para uma harmonia, né? E isso dentro de casa é uma bênção, né? Essencial. E tudo começa, né? Dentro de nós, com essa reforma íntima. E como ensinam os benfeitores espirituais, na questão 913 do Livro dos Espíritos, que a gente adora... Começa assim, a gente tem mania de achar culpado, né? Então lá, nesse 913, ele fala do egoísmo, que é o vício mais radical, que ele deriva todo o mal. E dizem eles, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Então, para a gente poder concluir nosso bate-papo de hoje, a gente tem que saber por que está acontecendo e por como que a gente vai poder, né,
a resolver. O como a gente já sabe, que é a gente trabalhar a reforma íntima dentro de nós, que é aquilo que vai solucionar, né? E o problema tá aí, o egoísmo, é como a gente vai conseguir ver. É que a reforma íntima, ela ajuda tudo, ela ajuda a gente a reconhecer o egoísmo dentro de nós, né? Algumas regrinhas básicas que eu sempre costumo, né, utilizar dentro da minha casa, dentro das minhas relações, eu tenho comigo, assim, isso desde que eu comecei a aprender sobre o Evangelho. Então, sempre olhar o lado bom das pessoas e das coisas. Isso é parte fundamental de uma boa relação. Porque quando estamos com um problema, né, quando nos deparamos com um problema, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o caos que aquele problema vai trazer. É a dificuldade que aquele problema vai trazer. A gente nunca consegue enxergar um pouquinho além e enxergar algo positivo, nem que na pior situação. E assim a gente transfere para as pessoas. A gente, quando está numa situação de conflito, não consegue ver o lado positivo das pessoas. Aquele problema gera o monstro na nossa frente. A pessoa é um monstro, ela é o que está nos agredindo, ela é o que está tirando o nosso direito de ir e vir, ela está nos colocando embaixo a gente é o pior. Nesse sentido, é que o exercício da reforma íntima e também de empatia, porque é um exercício de empatia quando tu te coloca no lugar do outro e tu consegue enxergar as razões que aquela situação conflitante, por que chegou até ali. E muitas vezes o problema não está no outro, está em ti. E a gente não consegue ver isso, né? Porque se aquela pessoa está te chegando com 3, 4 pedras na mão, algo existe, aonde a fumaça, a fogo, né? Então, exercitar o lado bom das pessoas, ver, enxergar o lado bom das pessoas e evidenciar isso é uma forma muito legal. Eu tenho trabalho numa empresa com 24 funcionários hoje, né? 24 funcionários. Então tem muitos conflitos, né, entre colegas e tal. Aí às vezes eles vêm, querem discutir alguma situação, não conseguem se entender entre eles. Aí eu chamo uma lá, tá, senta aqui, minha amiga. Senta aqui, vamos conversar. O que a tua fulana tem de bom lá que ela te trata? Fica me olhando assim. O que a pessoa tem de bom? Me diz aqui, tem alguma qualidade? Então foca na qualidade. Eu vim aqui para falar mal, não vim. Foca na qualidade. Tu vai ver que a tua vida vai mudar. Porque muitas vezes, olha o exercício que a gente faz, né? A gente vai trabalhar numa empresa que tem 50 funcionários. Aí no domingo, tu já começa, puxa vida, amanhã eu tenho que trabalhar. Tem um fulaninho lá que eu não gosto, que eu não conheço, detesto. E aí tu vai alimentando aquela, né? E tu vai trabalhar no outro dia, teu dia é péssimo, porque tu já projetou aquilo no domingo antes de chegar, né? Por isso a segunda é tão difícil. Por isso que a segunda é tão difícil. Aí olha o que a gente faz. A gente anula 49 pessoas que são extremamente dóceis conosco, estão sempre trazendo coisas para nós. Um lá leva um biscoitinho, um chocolatinho, conta a história da família. São amigos. A gente anula por causa de um. Parece que aquele é o mais principal. Viu como a gente faz? Um outro exemplo. Super valoriza o mal, né? Mal. Então, um outro exemplo, utilizando esse gatilho. A gente faz uma viagem, né? Maravilhosa, né? Vamos lá para a Europa, vamos visitar, comer comidas maravilhosas, visitar aqueles castelos maravilhosos. Então a gente passa 15 dias assim de príncipe e princesa, né? Aí no 15º dia nós perdemos o passaporte. Imagina o caos. Qual é o assunto quando tu chega? Aí nós chegamos, né? Resolvemos aquela situação, lógico, passamos um problema, né? Perder o passaporte é uma situação difícil, né? Aí a gente resolve e tal, vem embora. Passa-se ali os anos, 3, 4 anos, chega um amigo pra ti, te pergunta assim, e aí como é que foi aquela visita lá, aquela viagem pra Europa? Ele bota a mão na cabeça assim, tu nem sabe, cara, perdi o passaporte. No último dia. Entendeu? Sim. Cadê o resto? Cadê as viagens, as comidas maravilhosas, os passeios, as pessoas que conhecer? A gente anulou, a gente tirou da nossa mente. Então, esse exercício é fundamental para que a gente comece, assim como as notícias ruins aí que a gente, né? Eu digo para minha sogra muitas vezes, minha sogra, para um pouco de assistir notícia ruim,
Coloca na mente coisas boas, saudáveis. Não, porque a gente tem que estar atualizado, eu sei. Mas pega um dia lá para fazer isso, né? Mas não toda hora, todo momento, isso vai te minando de coisas ruins. Escolher aquilo Né? que os nossos olhos Filtrar aquilo que penetra na tua mente, porque isso vai formar o teu psiquismo, vai formar a tua tela mental. Não, o que tu vai lembrar quando tu for falar com alguém, quando tu for te relacionar com alguém? Aquilo que está na tua mente, fresquinho. Aquilo que tu acabou de assistir, aquilo. Agora, se tu tá conversando com alguém, tu acabou de ler um romance da Patrícia, Vivendo no Mundo dos Espíritos, por exemplo, poxa vida, tu vai conversar com essa pessoa de uma maneira. Agora, se tu acabou de ver o incêndio do edifício Joelma, não tem como tu Porque passar uma coisa vibração boa é para outra, essa, né? pra essa pessoa, entendeu? Não é falando mal da notícia. A gente tem que se informar, mas filtrar. Pra não se alimentar Não só se alimentar daquilo, de né? coisas ruins, né? E tentar então ver o lado bom das coisas, fazer com que as pessoas trazer alegria para dentro do lar. Eu acho que é a melhor coisa que tem. Dar risada, contar piada, Mas fazer espírita coisas boas. sério, Cláudio. Não. Espírita não pode, Mudamos, ele tem que ficar aqui, ó, mudamos, dentro de si gente. mesmo e olhando Aqui, só ó, pro... eu super indico o canal Amigos da Luz. Ah, maravilhoso. Vão lá e assistam esse canal, Sou porque fã. eles são fantásticos. Só- Eles são fantásticos. Eles fazem a doutrina espírita leve, né? E é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa buscar leveza na nossa vida, em todos os aspectos da vida, não só na doutrina, na religião, mas buscar leveza, buscar alegria, felicidade, né? Tem um capítulo do Boa Nova que fala disso. Cristo mesmo fala disso, quando ele fala com como é que é o discípulo que desconfia de tudo, que só acredita, São Tomé, né? Ele fala para São Tomé de uma forma, falando da alegria, que São Tomé muda a sua concepção, porque é isso que a gente, o pessimismo só vai prejudicar. E a gente tem pessimismo em tudo, né? Se alguma coisa acontece com o nosso filho, a primeira coisa, a minha mulher às vezes, né, viaja, né? Meu amor, meu filho foi para o Uruguai agora com uma viagem para... E ele não conseguiu, lá não tinha internet, não tinha telefone, ele não conseguiu falar com a gente quando chegou lá, 5 da manhã, 6 da manhã. Nossa, a gente só foi receber notícia às 11 da manhã. Foi aquele período assim... Aconteceu tanta coisa naquele período, e eu dizia, meu amor, vai dar tudo certo, ele está se divertindo, ele está sem telefone. Mas a tela mental foi criando aquela situação e eu vi que realmente ela estava nervosa, sofrendo com aquilo, né? E a gente faz isso, a gente evidencia sempre as coisas ruins, o caos, e deixa de viver às vezes tanta coisa boa, né? Por antecipação. Sofre por antecedência. Aí eu me lembro tem um humorista que fala do tempo, né? A gente recebe todo dia 24 horas, né? Pra gente utilizar da melhor maneira possível. Mas a gente fica tão preso, não é exatamente assim, ele fala de uma maneira mais descontraída, mas a gente fica tão preso no passado, tão ansioso pelo futuro, que a gente esquece de viver o presente. Que a própria palavra, né, é um presente. Usufrui dessas tuas 24 horas da melhor maneira que tu puder, vendo as melhores coisas que tu possa ver, trabalhando os melhores sentimentos que tu possa trabalhar. Se nesses 24 horas tu tiver um detalhe, uma vírgula, pensa nela exatamente como isso, como uma vírgula, e vivencia o aqui e agora, né? Esquece o depois e o ontem, né? Porque a gente carrega culpas, que nem eu falo, o tempo todo, por tudo a gente se culpa. Então, se perdoa, né? Observa o que tu tá fazendo, observa o que tu pode transformar devagar, aos poucos, e trabalha isso. Traz o evangelho para tua existência, para o teu momento diário. Tá com uma dificuldade muito grande, abre o evangelho. Não precisa ler a página inteira. Lê um trecho. Uma frase, sabe? Que tu vai encontrar uma solução melhor, porque a tua sintonia vai melhorar. Maravilha. Pessoal, nós estamos falando de tempo, né? E eu tô adorando demais aqui. A gente poderia ficar mais 1 hora aqui falando, né? Não sei quanto tempo nós estamos de programa. Quase 1 hora. Quase 1 hora, né? Então, se a gente não for postar esse vídeo integral, nós vamos postar em capítulos ali, em partes, mas o papo muito, muito bacana.
dizendo para os nossos amigos, né, que estão nos escutando e vão nos escutar, que nós aqui não somos especialistas em nenhuma área, né? Nós somos aqui pessoas comuns, cheios de problemas, né, com seus familiares, com suas relações, assim como todos nós, né? Então estamos aqui apenas argumentando, né, algumas dicas que podem nos ajudar, né, no sentido de elevar realmente a vibração do nosso lar, né? Elevar a nossa consciência num nível um pouquinho melhor, né, para que a gente possa estar apto a receber algumas informações, né, do alto, né? Porque é somente dessa, nós falamos de sintonia, e é somente dessa forma que nós vamos conseguir receber boas informações. Porque se a nossa sintonia estiver embaixo, de quem acha, né, que vamos receber informações né? Então precisamos evidenciar essas coisas, evidenciar o Evangelho com dicas maravilhosas dentro da doutrina espírita, através do próprio Allan Kardec, e também toda a sua, né, todo o seu vasto documento espírita, né? Então vamos, através dessa doutrina, buscar essa reforma íntima, buscar esse caminho, né, para a resolução dos nossos problemas, levando para a prática, né? A prática espírita é muito importante, né? Eu lembro aqui de uma mensagem de Emmanuel, que diz que quem se alista nas fileiras do Espiritismo é compelido naturalmente à sua transformação moral. Não tem como ser espírita sem ter essa consciência de que precisamos fazer reforma íntima, olhar aquilo que nos incomoda e também incomoda o nosso meio e modificar. Então, essa é a dica, né, do nosso vídeo de hoje. Eu acho que as irmãs aqui falaram maravilhosamente bem, né, contaram histórias aqui da sua própria existência, e isso é que vale, né? Então eu vou terminar. Sim, não sei se as irmãs querem colocar mais alguma coisa. Eu só queria ler um trecho aqui de Joana, que diz assim, ó: família é instituição divina, com planejamento que antecede a vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. E aí lembrar que essa família física se estende aos nossos irmãos, aos amigos, aos colegas de trabalho, né? Então a gente está aqui numa caminhada coletiva, né, para a melhoria de todos. Então, era isso então, isso. Eu quero só terminar aqui o trechinho que eu iniciei da questão 913, eu quero dar a conclusão, que diz assim, que nesta vida, quem quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, só para não ficar, que eu iniciei e não terminei, né? Então, a conclusão seria bem essa. E eu agradeço, então, a presença da Paula, da Samara. Deixo aqui o meu muito obrigada pela presença de todos que estão nos ajudando com bons esclarecimentos sobre a doutrina. E a você que está nos assistindo, nos ouvindo, que possa se sentir estimulados a rever seus pensamentos, a transformá-los, a dar-los forma, para que sua vida se transforme em um jardim de flores. Quero lembrar nossa agenda virtual, né, que conta com o Evangelho, às quartas, 19h30 e aos sábados, às 14h30. Temos também a palestra nas quartas, às 20 horas e no sábado, às 15 horas. As orações aos necessitados, toda quarta-feira, às 15 horas. Quem está precisando aí de uma oração para uma família, para alguém que está passando dificuldade, pode nos encontrar na Orações aos Necessitados, na quarta às 15 horas. Também te convido para compartilhar o bem, se inscrever no canal, deixar o seu joinha, né? Vamos compartilhar aí. E até a próxima, então. Até uma próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigada.